Bom, dando sequência aí ao nosso curso, agora a gente vai desenvolver a nossa primeira classe de entidades, né, do nosso projeto. Vamos fazer o desenvolvimento dessa classe orientada a TDD, né, Test Drive Development, tá ok? A gente vai criar a classe de teste, vai criar a classe de entidade, vai submeter essa classe de entidade aí pro GitHub, né? E a gente vai ver o Jenkins baixando essas classes aí de teste, a classe de entidade, executando e verificando, né, fazendo o build do projeto e dando um feedback para a gente a respeito desse pequeno trecho de código que a gente vai desenvolver, tá? Então aqui no meu projeto Criptografia Entidades, eu vou vir aqui na pasta de teste e vou criar a minha primeira classe de teste aqui, tá ok? E eu vou falar o nome dessa classe, vai se chamar pessoa teste. Tá? Esse pessoa aqui é o objeto, né? Vai ser a entidade que a gente vai criar e a gente vai criar ela sob teste. Tudo bem? Aqui eu vou colocar num pacote default, Bruno ponto entidade, tá ok? Vou colocar ela dentro desse pacote aqui, certo? Na pasta de teste e beleza, vamos finalizar. Então eu estou criando aqui a minha primeira classe de teste aqui. Então eu vou criar o nosso primeiro teste funcional. Nosso primeiro teste para a gente... Vamos criar o nosso primeiro teste para começar o desenvolvimento. E o nome desse teste vai ser dev criar uma entidade pessoa. Tá ok? Vai ser o nome desse teste que eu quero executar. Beleza? E o que esse teste deve fazer? Ele deve pegar uma pessoa. Vou colocar aqui um objeto pessoa, ponto .sut, igual a new pessoa. Bom, seguindo os passos aí do TDD, a gente já descobre que o nosso teste ele começa vermelho, ele começa falhando aqui. E por que ele começa falhando? Vamos clicar aqui na opção do Eclipse. E ele vai falar que a classe pessoas não existe. Então, ele vai dar uma dica pra gente. Olha, cria uma classe chamada pessoa. Então, eu vou clicar aqui em Create Classe Pessoa, certo? E a gente vai fazer a criação dela. Só que aqui eu não vou fazer no pacote de teste. Tá? O pacote de teste é só para ter as classes de teste. A gente vai fazer isso aqui no pacote main, aqui, no pacote que vai para produção. Tá ok? Então, coloquei aqui no pacote main. O pacote que vai ser gerado aqui vai ser o mesmo lá, né? Igual ali dos testes. Tá ok? E o nome do objeto aqui vai ser pessoa. O nome da classe aqui vai ser pessoa. A gente vai colocar um finish. E veja aqui que criou a classe pessoa pra gente. Nesse momento aqui, o nosso teste, ele já parou de dar problema. Né? Já não está dando nenhum problema aqui pra gente aqui. Então, vamos fazer uma asserção aqui. Assert not null. Eu quero verificar se o objeto não é nulo e o objeto que eu quero verificar é o sut, né, que é a pessoa aqui que a gente criou. Só uma curiosidade, sut, S-U-T, é uma abreviação, né, são as primeiras letras aí da frase stub under test, ou seja, objeto sobre teste. Tá, ok? Geralmente a gente usa isso aqui chamado sut, né, para detectar aí o projeto que está sobre teste. Então, eu criei meu primeiro teste funcional aqui, criei a classe pessoa, que é a implementação mais simples aqui possível, tá ok? E a gente vai verificar se esse teste passa. Então, eu vou clicar aqui em cima de pessoa teste, run as, JUnit teste. Ele vai executar e veja bem aqui na telinha do JUnit que o teste passou. Beleza? Então, a gente já criou o nosso primeiro teste aqui, o nosso teste que passou. Beleza? Lá no nosso projeto, a gente já fez o primeiro ciclo, né, que é o ciclo vermelho, a gente criou um teste que falha, certo? A gente fez a implementação básica para esse teste passar, tá ok? E agora seria uma parte de refatoração, mas agora a princípio a gente não vai fazer nenhuma refatoração não, tudo bem? Deixa eu abrir aqui o Notepad++, que é onde a gente tinha aqui os dados, os requisitos do projeto. E aí aqui nas regras de negócio, eu estou falando aqui, ó, algumas regras de negócio para deixar o sistema mais interessante. O nome da pessoa não pode ser nulo nem vazio. Então eu vou criar um teste unitário aqui que vai garantir que o nome da pessoa não pode ser nulo nem vazio. Então eu vou criar o teste aqui, teste, certo? E vou colocar, olha, nome não pode ser nulo ou vazio. É o nome do meu teste aqui que eu quero fazer. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou instanciar uma pessoa, sut, certo? Igual a new pessoa. Criei um objeto aqui que eu vou usar para teste, tá ok? E eu vou fazer aqui, falar que sut.setNome, eu vou colocar aqui como vazio aqui, tudo bem?
E aí ele já reclamou aqui, opa, o setNome aqui não é um método que não existe, olha lá. Então ele vai falar, olha, create um método setNome, né, em pessoas. Então, vou clicar aqui e ele já vai vir aqui na classe pessoa e já vai criar aqui um método para mim. Tudo bem? Então já criou o método public void setNome e ele recebe aqui um parâmetro, eu vou colocar o nome desse parâmetro como nome, certo? E eu vou criar a implementação disso aqui. Então, private string nome, criei um atributo aqui da classe chamado nome, e eu vou falar que this.nome é igual a nome. Beleza? Tranquilo. Então, aqui, a princípio, o nosso teste está passando. Só que o projeto aqui, o nosso método diz, o nome não pode ser nulo ou vazio. E eu estou passando um nome nulo aqui ou vazio. Se eu executar esse teste aqui, ele vai passar. Manes JUnit teste. Olha lá, ele vai passar. Por quê? Eu estou passando um nome vazio, o teste está passando, porém, a gente como desenvolvedor, a gente como pessoas pensantes que está desenvolvendo o projeto, sabe que isso aqui está errado, o nome não pode ser nulo nem vazio. Então, eu vou colocar aqui na minha anotação teste, um expected, eu vou esperar uma exceção, certo? Se tentar passar aqui um nome vazio, eu vou esperar uma exceção, e a classe de exceção eu vou chamar ela de nome inválido exception.class. Eu passo aqui a classe de exceção que eu espero que esse método aqui, setNome, lance, tá ok? Só que aí o meu teste já ficou vermelho de novo. Por quê? Porque esse nome inválido exception não existe. Então, eu vou clicar aqui, né? Já que esse método aqui não existe, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, nome inválido exception, que não está aparecendo aqui a opção. Então, eu vou vir aqui no meu pacote de entidades e vou criar uma classe aqui. Essa classe eu vou chamar ela de nome inválido exception. E ela vai estender de exception, do JavaLang, tá ok? Em vez de colocar aqui no pacote de entidades, eu vou criar aqui no pacote de exceptions. Certo? Vou criar um pacote de exceptions aqui e vou colocar o nome inválido exception, né? Estendendo de exception, né? Vou criar essa classe aqui. Tá ok? Eu vou construir um construtor padrão para ela aqui. Vou criar aqui um construtor padrão. Só por questões aqui mesmo realmente só para questões de prática de código mesmo aí. Tá ok? Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou importar aqui o nome invalid exception, que é a exceção que eu estou esperando que ocorra. Tá? Então, se a pessoa tentar colocar um nome como vazio, eu espero que a aplicação lance um nome invalid exception. Tá? Okay? Eu espero que a entidade lance essa exceção aqui. Vamos executar o nosso teste para ver se vai funcionar? JUnit teste. Opa, o teste não passou. Ficou vermelho. Por quê? Porque ele estava esperando uma exception, chamada nome invalid exception, e essa exceção, ela não ocorreu, esse lançamento de exceção não ocorreu. Então, a gente vai implementar agora o lançamento dessa exceção. Então, eu vou vir aqui no método setNome e vou fazer o seguinte, olha, se o nome for igual a null, ou se vazio equals, e aí eu coloco aqui o nome. Então, o que eu estou falando? Olha, se esse nome que a gente veio para o parâmetro aqui ele for nulo, ou se este nome aqui for vazio, eu coloco dessa forma aqui para evitar de dar aquele null pointer exception, né? Porque às vezes o nome pode vir nulo aqui. Então, para evitar null pointer exception, a gente coloca aqui que o vazio aqui, ponto equals nome, e eu vou colocar aqui ponto trim, eu vou trinar o nome aqui, né? Vou tirar os espaços aí que tiver no final, né? Se for vazio aqui, certo? Aí eu vou criar o método aqui, eu vou dar um throw new nome inválido exception, certo? Aqui tá reclamando, por quê? Porque eu tenho que add uma throws declaration, então eu estou lançando a exceção para cima. Então, se alguém tentar setar um nome vazio ou nulo, ele vai lançar essa exceção nome inválido exception. Se não for vazio e nem for nulo, então a gente vai atribuir o nome aqui. Vamos voltar aqui no nosso teste. Run as JUnit teste. E olha lá, veja lá, agora passou, certo? O nome não pode ser nulo ou vazio, lançou a exceção aí que a gente esperava. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns testes aqui. Agora eu vou ter outro teste que a gente tinha aqui,
é que o sistema não deve aceitar cadastro de pessoas menores de idade. Então, se a gente tentar setar uma idade para a pessoa e essa idade for menor do que 18, a nossa aplicação não deve aceitar aí o cadastro dessa pessoa. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome do teste. Idade, pessoa não pode ser menor de idade. Pessoa não pode ser menor de idade, certo? Vou fazer aqui um pessoa, sut, igual a new pessoa, certo? Vou fazer o nosso teste vermelhinho aqui. Como a gente já sabe que não pode ser, então a gente vai esperar que a nossa aplicação lance um exception aqui. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui por partes. Então, sut.set idade, e aí eu vou passar a idade de 17 anos, tudo bem? O nosso teste já começou a falhar aqui, por quê? Porque esse método setIdade não existe. Então, eu vou clicar aqui, certo? E vou criar um método chamado setIdade. E aí ele já criou aqui para mim na classe pessoas de maneira automática. Vou mudar o nome do parâmetro aqui. E eu vou fazer aqui que eu vou criar um atributo privado, private integer idade. E eu vou falar aqui que diz.idade é igual a idade que a gente está recebendo, certo? Então, está passando aqui. Só que aquilo que a gente já conversou aqui, a gente já sabe o que acontece, né? A pessoa ela não deve ser menor de idade. Então, se não deve ser menor de idade, se a gente executar esse teste aqui, só para mostrar para vocês, esse teste aqui vai passar. E aí a aplicação fala que não pode ser menor de idade. Então, o teste está aceitando menor de idade. Então, a gente vai dar um expected aqui. Expected. A gente vai esperar que lance uma exceção. E qual a exceção é? Eu vou criar uma exceção aqui. Idade inválida. Inválida. Exception.class. E aí o teste ficou vermelho novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu pacote de exceptions, certo? Eu vou criar mais uma classe aqui, essa classe de exception, e eu vou colocar o nome dela de idade inválida exception. Tá ok? E ela vai estender de quem? Ela vai herdar lá de exception, do Java Lang. Ok? Aqui no pacote exception, a classe idade inválida exception, e a superclasse dela, né, a classe mãe, é a exception do Java Lang. Então, finalizei aqui. Por padrão, eu vou criar aqui um construtor default, né? Vou chamar o super aqui, né, para passar isso aqui para a superclasse. E beleza, eu criei uma idade inválida exception aqui. Tá ok? Aqui a gente vai importar esse carinha aqui. Idade inválida exception.class. Então aqui, ó, idade inválida exception, a gente já importou aqui essa exceção. E aí vamos executar o nosso teste de novo. Run as JUnit test. Opa, o nosso teste falhou. Por quê? Porque estava esperando aqui, igual o nome, ele estava esperando aqui que fosse lançada uma exceção e essa exceção não ocorreu. Então, vamos colocar o nosso teste para ficar verdinho de novo, tá? Como que eu vou verificar? Se a idade que eu recebi como parâmetro for menor do que 18, certo? Então, a gente vai lançar para cima um throw new idade inválida exception, certo? Ficou vermelhinho aqui, por quê? Porque eu tenho que adicionar throws declaration aqui no método setIdade. E vamos fazer o nosso teste aqui agora. Vamos executar novamente o nosso teste, run as JUnit test, e veja lá que o nosso teste passou. Tá? Então, a gente já fez o ciclo vermelho, né, para criar os testes que não funcionam, o ciclo verde, a gente colocou o teste verde aqui, e agora a gente vai fazer o projeto, o passo da refatoração, tudo bem? Para fazer o passo da refatoração, eu vou criar aqui um atributo privado pessoa, e vou dar o nome de sut, vou adicionar o comentário aqui para saber que o sut é o stub under test, que é o objeto que a gente está testando. Tá ok? Esse método aqui deve criar uma entidade pessoa, eu vou apagar ele e vou criar um método chamado com a anotação chamada before, que é antes da execução de um teste, eu vou executar esse método aqui, que é um método init, que é o método inicial, certo? E eu vou colocar aqui sut é igual a new pessoa, ok?
Então, eu coloquei aqui o atributo pessoa como um atributo privado, criei um método before, que vai ser executado antes de cada teste. O que esse método before faz? É instanciar uma nova pessoa. Aí aqui, onde eu tenho instanciações de pessoas, eu vou apagar essas instanciações aqui, certo? E aí a gente só vai executar direto aqui dentro desse objeto que já é criado aqui, né? Então, eu estou refatorando a minha classe aqui. Eu refatorei minha classe de teste, o que eu tenho que fazer depois que eu refatoro? Executar de novo os testes unitários. E, olha lá, meus testes estão passando. O nome não pode ser, o pessoa não pode ser menor de idade, e o nome não pode ser nulo ou vazio, tá ok? Então, aqui a gente fez uma refatoração aqui. A gente vai fazer um último teste aqui, que é o sexo deverá ser informado como masculino ou feminino, tudo bem? Então, vamos lá, mais um teste. Sexo deve ser M ou F, tá? Esses testes aqui não são muito aprofundados não, tudo bem? São só testes bem simples mesmo, para a gente não complicar muito o projeto. Então, eu vou colocar aqui um search.set sexo, certo? E eu vou passar aqui uma string chamada V, tá? A gente espera que seja M ou F, e eu vou passar aqui um V. Então, nosso teste já ficou vermelho, porque o set sexo não existe. Então, eu vou vir aqui e vou criar um método set sexo aqui em pessoa, tá ok? Aqui o parâmetro, eu vou mudar o nome dele para sexo. E aí, eu vou colocar aqui, vou criar um atributo aqui, private string sexo, ok? E aqui no set sexo eu vou colocar aqui dis.sexo é igual a sexo. O sexo aqui, o meu parâmetro, meu atributo de pessoas, ele é igual ao parâmetro que eu recebi aqui. A gente já fez nesses dois métodos aqui, então vamos já direto aqui, né? A gente pode fazer as coisas baby steps, né? Uma coisinha de cada vez, mas a gente vai fazer aqui uma coisa mais direta, tá ok? Aqui a gente vai dar um expected aqui, que a gente já está fazendo aqui, sexo inválido exception.class, que é a exceção que a gente espera que seja lançada, tá ok? A gente vai criar aqui essa exception, então eu vou criar aqui uma classe, e aí vai ser sexo inválido exception. Quem que é a superclasse dele? O exception do JavaLang. Criei, vou criar o construtor padrão para ele aqui, sexo inválido exception. Aqui dentro eu vou só colocar uma chamada para o superconstrutor lá, tá ok? E aqui eu vou importar. Então, beleza, importei aqui, sexo inválido exception, tá ok? Então, quando eu chamar esse método aqui, eu quero que dê um sexo inválido exception. Vou lá mostrar para vocês que o teste não vai passar, porque eu não implementei lá esse tratamento de exceção. Não passou, porque esperava um sexo inválido exception e não veio, tá ok? Então, vamos lá implementar o lançamento dessa exceção aqui. Ó, se vou colocar aqui se M equals sexo to lowercase, vou colocar isso aqui porque às vezes a pessoa pode passar o M maiúsculo, tá? Então, se o sexo não for M, ok, ou I, eu vou em vez de O, se o F ponto não for equals sexo ponto to lowercase, então se não for M e não for F, a gente vai lançar um exception aqui. E qual que será essa exception? Throw new sexo invalid exception. É o que a gente vai lançar para cima aqui. E aí a gente tem que colocar a declaração throws lá no método, né? Então colocamos aqui o sexo invalid exception. Vamos executar novamente o teste. De unit test. E voilá, nossos testes aqui estão passando. Então, veja que a gente fez a implementação utilizando TDD aqui, bem baby steps mesmo, né? Usando o ciclo vermelho, verde, refatora. A gente fez aqui a criação dessa nossa primeira entidade aqui da nossa aplicação. Então, aqui a princípio, tá tudo ok. Tá tudo passando normal, certo? Vamos fazer, então, um build local aqui. Então, vou vir aqui em criptografia root, vou dar um run as, aqui, e um Maven build, que vai dar o clean test install. Olha aqui no console, ele vai criar aqui a criptografia,
e vai criar aqui as entidades aqui. Nesse caso aqui, ele não fez a execução dos testes lá unitários. Então, vamos fazer com que os testes sejam executados. Para os testes serem executados, eu preciso passar aqui o compiler, né, do Maven aqui. Então, vou pegar esse trechinho de código aqui do criptografia root e vou colocar aqui no POM do meu projeto do meu projeto de entidades aqui. Então, tem a dependência. Bem aqui embaixo da dependência, eu vou colocar aqui as propriedades do meu projeto. Vamos tentar fazer novamente. Criptografia root. Eu vou colocar aqui run as, Maven build, para a gente passar aqui na mão, clean, teste, install. Executa. Vamos ver aqui, que agora ele vai, passou aqui. E ele executou aqui e deu sucesso. Só com uma dúvida aqui em questão dos testes. Deixa eu só verificar essa questão dos testes aqui. Eu vou pausar só para me ver essa questão dos testes aqui e já retorno aqui. Só um minuto. Certo, pessoal? Descobri aqui por que os testes não estavam sendo executados na hora que eu estava fazendo o build anterior lá. Por algum motivo, as classes de teste aí, você tem que escrever ela com o nome final aqui, tem que ser teste. T-E-S-T. Então estava assim, pessoa.teste com E no final aqui, e aí por conta disso o teste estava sendo ignorado, né? E agora aqui o teste está sendo executado. Deixa eu só desfazer uma modificação que eu tinha feito aqui para teste. Deixa eu colocar aqui de volta aqui o JDK8. Vou dar só um update aqui. Update project. Beleza. Que vai utilizar o Java 8, e vamos fazer de novo o compile aqui. Então, Maven build, no root, clean, teste, install. Mandar executar, e na hora que eu executar aqui, veja que vai passar a criptografia, e passou aqui os testes. Tinha 3 testes aqui, 3 testes foram executados, nenhum falhou, e deu aqui sucesso. Tudo bem? Vamos só, a gente já criou os métodos set aqui, vamos só criar os métodos get aqui dessas classes aqui. Então, public string get nome, que vai return nome, certo? Aqui no set idade a gente vai criar o public integer get idade. Só os métodos get aqui, a gente já criou os sets, agora vamos criar o get, né? Return idade. E aqui, public string get sexo, turn sexo. E cria os métodos get aqui da nossa aplicação. Então, beleza, a gente já fez a criação aqui dos testes unitários, né? Lembrando que o nome da classe aqui tem que terminar com test, tá? Não teste em português, é test em inglês, certo? A pessoa cria as classes de exceção que a gente precisa ser lançado, e fizemos aqui, né, as configurações aqui do POM que seriam necessárias aí para execução dos testes aqui. Eu vou fechar isso tudo aqui e vamos vir aqui no nosso repositório aqui. Vamos ver um git status. A gente tem aqui que foi modificado o POM da classe entidades aqui, e que alguns códigos foram adicionados aqui na pasta source. Então, vamos dar um git add, ponto, vamos dar um git status aqui, e ali a quantidade de coisas que foram criadas, né? A pessoa teste, nome invalid exception, sexo invalid exception, idade exception, e a classe pessoas, além do POM que foi modificado aqui. Então, git commit -m, criando entidade, pessoa e seus testes. Beleza, foi criado aqui. Git status, não tem nenhum arquivo a ser monitorado aqui, todos já estão submetidos aqui. Nós temos um commit à frente da submissão. Vamos abrir aqui o nosso Jenkins. Vamos voltar aqui no terminal, vou puxar aqui para cá, que a gente vai dar um git push origin master. Agora a gente vai submeter lá para o GitHub o nosso projeto de entidades. Submeteu, foi lá para o nosso projeto de entidades, e aqui a gente não teve nenhuma verificação, né? Mas daqui a pouco, com 1 minuto, aqui a gente vai ver o Jenkins aqui buscando a modificação aqui. Enquanto isso, vamos voltar aqui no nosso projeto aqui no GitHub e vamos ver que, ó, já tem as classes aqui, né? Tá tudo
colocado aqui direitinho a classe de teste, a classe principal, né, os pacotes aí, né, dos fontes aqui, tem aqui os commits que a gente acabou de fazer um commit aqui, e vamos ver se o Jenkins vai detectar aqui essa mudança. Então ele vai verificar aqui dentro de alguns segundos. Vamos lá, que ele vai verificar aqui agora, pelo que a gente programou aqui, né, de minuto a minuto. Se a gente tiver com os segundos equivalentes aqui, ele está disparando fez uma verificação lá e encontrou a mudança, certo? E começou a construir aqui. A gente vem aqui e olha lá, ele começou a fazer a compilação, baixou ali as dependências aqui, no caso ele vai baixar aqui as dependências do JUnit, certo? Executou os testes e voilá, deu sucesso. Vamos vir aqui no nosso build, vamos vir aqui no nosso build aqui, né, que foi o build número 6, e veja bem que teve aqui, né, todas as informações aqui de construção desse projeto aqui, tudo bem? Vamos voltar aqui no build aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui em configurar, e bem aqui em ações pós-build, vamos adicionar uma ação aqui, que vai ser publicar relatório de testes do JUnit, certo? Aqui a gente só vai adicionar 1% de falha, né? Tem um XML de relatório aqui. Vamos ver onde é que esse carinha tá. Ele fica dentro do projeto aqui. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma nova janela aqui, que é meus diretórios. Aqui em dados, repositório, Git, criptografia CI que a gente está fazendo, certo? Aqui em source, site, não, com entidades, aqui a gente vai ter o target, e aqui ó o generated test source, test annotation, deixa eu ver, por aqui que ficavam os testes, essa classe de testes aqui, compilado, né, surfar report, aqui, teste XML, então a gente vai ter que colocar aqui ponto .target, surfar reports, deixa eu só salvar aqui, vamos ver se ele pega isso aqui dinâmico, vou mandar construir agora. Executou os testes. Mas ele falhou aqui porque ele não achou aqui os testes aqui. Enfim, o que é importante aqui, esquece isso aqui por enquanto, mas o que é importante é que a gente aqui fez a execução dos testes e que os testes passou aqui, tá? Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês que a gente pode adicionar aqui a questão dos testes, né? Que é a cobertura de testes aqui. A gente vai mostrar para vocês essa configuração que eu tentei fazer aqui agora e não deu certo. Eu vou mostrar elas na próxima aula para vocês sendo feita corretamente aqui. Tudo bem? Então até lá.